Boa tarde, pessoal. Eu sou a Letícia da Construliga e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o curso Pré-Construção, Projetos Inteligentes, Produtos Eficazes. Esse é mais um curso que faz parte do movimento Todos pela Construção, uma iniciativa da Sebrae e ConstruLearning, uma joint venture entre a Etos Soluções e a Construliga. Hoje o curso vai ser com o professor Paulo Sérgio. Paulo, seja muito bem-vindo, boa tarde, pode ligar a sua câmera. É um prazer receber você aqui hoje. Boa tarde, Letícia. O prazer é todo meu de estar com vocês. Eu agradeço o convite. E, puxa, é bacana, porque esse é um tema que tem gerado muito interesse. E a pré-construção é uma área de conhecimento da engenharia que contribui muito para a melhoria da qualidade dos projetos, né? E garante a integridade da produção, aquilo que se chama de construtibilidade. Sim. Também a obtenção de produtos e empreendimentos mais eficazes, ou seja, de melhor qualidade de desempenho, e com menores custos e prazos, né? Então, é uma satisfação estar aqui e obrigado pelo convite. Bom, só para vocês saberem um pouco do currículo do Paulo, ele atua há mais de 15 anos como diretor de empresas de engenharia, construção e incorporação e há 20 anos como dirigente de indústrias nacionais e multinacionais de produtos para construção. Ele é especializado em patologia e terapia do concreto, grautes e revestimentos de alto desempenho para pisos. Atualmente é professor de cursos de mestrado do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e pós-graduação da FGV. Ele também é membro do Núcleo de Conteúdo do C3, Clube da Construção Civil e CEL da Aratal Construção Modular. Paulo, o espaço é todo seu, fique à vontade. Muito obrigado, Letícia. Bom, eu dividi esse conteúdo nessas 5 partes, né? Uma contextualização, onde estamos agora, onde estaremos em 2030, o que é a pré-construção, a importância da pré-construção. Depois a gente fala sobre produção, ou seja, a construção, que hoje caminha na industrialização e na construção modular para um processo de fabricação e montagem. E aí nós vamos ver alguns exemplos. Onde estamos? Bom, a construção, comparativamente à indústria, não soube se beneficiar da digitalização. A indústria, ela conseguiu promover grandes mudanças nas últimas décadas, sobretudo no que tange a inovação, né, a produtividade, a ganho de produtividade, e a construção, lamentavelmente, não. Um exemplo disso, né, as grandes consultorias internacionais, McKinsey, Deloitte, o próprio Fórum Econômico Mundial, estão olhando muito para a construção. Um exemplo disso é que nos Estados Unidos, que são um país desenvolvido, a produtividade de 1947 até 2010, ela cresceu 1.500%. Na construção, menos do que 1%. Ou seja, o que essas consultorias, que têm produzido tantos relatórios sobre a construção, têm dito? Setor de construção, vocês estão empurrando para baixo a produtividade global. Está na hora de mudar esse cenário. E por isso as provocações que a construção tem que entrar num estágio diferente, né? A construção deve estar no 1.0, a gente fala em indústria 4.0, e como saída, como solução para isso, eles estão sugerindo a industrialização, construção modular, sobretudo. Quais são as características da construção tradicional? É uma cadeia de valor extremamente fragmentada, como a gente sabe, exceto aquelas empresas que atuam no Minha Casa Minha Vida e que fazem sistemas construtivos, por exemplo, parede de concreto, e que fazem o mesmo produto várias vezes, repetem. Cada projeto é um protótipo. Cada projeto a gente tem que pensar de novo. Muito problema com mão de obra, problema de qualificação, contratação, treinamento, né? Retenção, muitas deficiências de engenharia e projeto, problemas de coordenação, gerenciamento de projeto, que geram deficiências tanto em projeto como em construção, que acabam gerando custos mais tarde, custos excepcionais mais tarde, extraordinários mais tarde. Falta investimento em P&D e, sobretudo, inovação, quase nenhum investimento em inovação, e os contratos são desvinculados das metas, ou seja, uma incorporadora, por exemplo, quando contrata uma consultora,
e essa consultora, por sua vez, contrata ou subempreita o serviço de estrutura, o prédio tem que chegar na quinta laje para ela soltar outros serviços, só para dar um exemplo. Por exemplo, instalações, alvenarias, etc. O contrato dessa incorporadora ou construtora com a empresa que está fazendo a estrutura não vincula um objetivo, uma meta a chegar a uma data para chegar nessa quinta laje. Então, geralmente, o que faz sentido? Você oferecer um benefício, um bônus, todos ganham. Né? E geralmente isso não acontece. Portanto, há uma falta de vínculo entre o contrato, entre o interesse do contratante e as metas dos subempreitados. As principais características da construção tradicional são essas que estão disponibilizadas nesse slide, ou seja, um processo cercado de incertezas, com muito retrabalho. Isso gera problemas de qualidade e o impacto é aumento de custos de construção e de manutenção. Olhando para o impacto para os clientes, para o setor e para os investidores, é muito negativo. Existe muito desgaste com os clientes, a imagem do setor é afetada, e os investidores preferem aportar seus recursos em outros setores onde eles têm uma segurança maior na obtenção do capital investido, do retorno do capital investido, perdão. E qual é o caminho para a gente mudar esse cenário, né? Que é, obviamente, nesse momento, ainda mais com o Covid e tudo mais, cheio de diversidades, incertezas, preocupações. Então, por onde a gente tem que passar? Onde nós vamos estar em 2030? Aterrissar no futuro pode ser uma coisa fácil, como a gente está vendo aqui, uma pista de pouso tranquila, plana, etc. Ou nem tanto assim. E para falar sobre o futuro, é importante a gente entender o seguinte: projetar o futuro, a gente pode fazer olhando para o passado, entendendo o que aconteceu na história e no passado. Mas só conhecer o passado não dá para a gente tudo o que a gente precisa de embasamento para poder planejar o futuro. Por outro lado, a melhor forma de se planejar o futuro, de se planejar o futuro é exatamente desenhá-lo. Né? Mas as transformações não começam por essa imagem da foto, com a mecanização, automação, industrialização. Né? Elas começam com as pessoas. Mas olhando para a construção, no momento da transformação digital, nós ainda somos, na verdade, um grande artesanato construtivo. E isso é o que a gente tem que mudar. E como é que a pré-construção pode ajudar? A pré-construção, ela tem citações históricas desde 1850. Mas ela ganhou ênfase mesmo em 1980 através do Construction Industry Institute. Ele enxergou valor por trás desses conceitos de pré-construção, sobretudo na busca do melhor retorno do capital investido. E passou, então, a divulgar informações sobre pré-construção, cursos, publicações, pesquisas e lições aprendidas, com uma forma de conseguir estruturar e expandir o conceito de pré-construção para toda a indústria da construção. A pré-construção ela é muito importante, porque ela garante o êxito do empreendimento. Por trás da pré-construção, a gente enxerga a eficácia dos projetos e dos produtos executados. Ela diminui os riscos de projeto e construção. E ela, como eu disse, garante a construtibilidade. Eu vou insistir muito nesse termo. Para que a gente tenha um projeto bem-sucedido, é preciso, primeiro, ouvir muito, entender as necessidades e expectativas do cliente. A principal característica de uma boa equipe de engenharia e projeto é saber ouvir e interpretar as necessidades e expectativas do cliente. Ele também tem que entender quais são as principais funcionalidades requeridas para o produto. E tem que desenhar o programa adequado para aquele produto, não olhando somente para o curto prazo, mas também para longo prazo, ou seja, pensando, planejando expansões futuras, já começando a planejar as expansões futuras, prevendo essas expansões.
O que a equipe de pré-construção faz? Ela trabalha de forma colaborativa integrada e ela soma as competências da cadeia de valor. Né? Mas quem é a equipe de pré-construção? É o que está dentro desse bloco aqui, ou seja, é a incorporadora, que geralmente é a consultora, com todas as suas funções técnicas, engenharia, orçamento, planejamento, suprimentos, produção, né? E mais os agentes da cadeia de valor, que são estratégicos para aquele projeto. Nós estamos falando de consultores, projetistas, fornecedores e prestadores de serviço. Então, essa equipe ela define premissas e analisa soluções de engenharia. O que mais que a equipe de pré-construção faz? Ela avalia riscos, sempre trabalha com alternativas. Né? Quando a gente está desenvolvendo uma solução de projeto e construção, a gente precisa pensar em alternativas, faz estudos de viabilidade, faz estimativas de custos e prazos, e trabalha todas as ferramentas que estão dentro do bojo do planejamento, ou seja, cronograma, histograma, logística de canteiro, plano de ataque, né? E todos os planos importantes aí de aquisição, qualidade, segurança, saúde e meio ambiente. A pré-construção, como objetivo e foco, ela tem que gerar diferenciais competitivos, né? Ou seja, onde está, por que aquela solução é benéfica para aquele projeto, como é que eu posso fazer melhor, mais barato e de forma mais eficaz, mais rapidamente do que o meu concorrente. E ela explora ferramentas importantes. O BIM, né, que foi a primeira plataforma digital, ela tem uma relevância grande, o Building Information Modeling, para colocar a construção dentro da digitalização. Né? Ela foi a primeira forma de colocar a construção dentro do ambiente digital, né? E de uma forma integrada. O Lean Construction, engenharia simultânea, engenharia análise de valor é uma ferramenta muito importante, né? E o Target Costing, ou seja, como é que eu desenvolvo o meu trabalho de pré-construção e o projeto para atingir um custo meta que eu combinei com o meu cliente. Né? Ou seja, eu combinei um custo, então o meu objetivo é desenvolver aquele projeto para atingir aquele custo. Se durante o trabalho eu vou fazendo as projeções de custo e prazo são dinâmicas, elas evoluem conforme as fases do projeto. Se eu vejo que eu não vou atingir aquela meta estabelecida, eu volto para a prancheta e faço o meu trabalho de novo, até atingir aquela meta. Né? Então isso é importante. Uma definição importante para a pré-construção, né, não existe esse conceito, essa definição não existe se a gente for procurar, né, ela ainda está dispersa, mas eu sugiro essa definição que está nesse slide. Ou seja, é tudo aquilo que a gente faz previamente à produção, etapa de produção, desde a concepção do produto, né, isso passa pelo estudo das soluções de engenharia, pelas estimativas de custo e prazo, que são dinâmicas, né? Estudo de viabilidade, planejamento, orçamento, sempre de um projeto integrado. Né? E para quê? Para garantir a eficácia e, de novo, a construtibilidade. Ou seja, de nada adianta eu ter um belo projeto, né? Com detalhes que, quando eu vou colocar a mão na massa, no campo, na obra, em condições de canteiro, aqueles detalhes, aquelas soluções não são factíveis. Então, construtibilidade garante produção fluida, garante integridade de produção. Quais são os benefícios da pré-construção? É a forma mais rápida e econômica para que eu chegue no produto que eu quero, né? Para que eu possa desenvolver, de fato, as melhores soluções para aquele projeto, que eu possa antecipar as incertezas. A pré-construção permite a redução dos riscos de projeto e também minimiza as mudanças. Segundo o PMI, qualquer mudança impacta em aumento de custo e de prazo. Então, as mudanças são indesejáveis num projeto, seja lá em que fase ele estiver. Para o cliente, o grande benefício é a economia de tempo e dinheiro. Né? Outros benefícios, né? A gente domina as informações que são relevantes
ou para que a equipe de projeto tome decisões, ou para que o cliente possa ter informações suficientes para a tomada de decisões. Com um trabalho bem feito de pré-construção, obviamente a gente vai ter uma produção bem feita e os custos dos serviços em garantias também serão menores. Ela assegura o desempenho de um pacote integrado, completo e integrado. E o que significa um pacote completo e integrado? É quando eu olho para o projeto de uma forma única, todas as disciplinas, né, funcionando, as interfaces bem pensadas, bem planejadas, e o projeto bem feito para ir para a produção. Então, a pré-construção garante o que a gente chamou de integridade de produção. Uma forma importante de olhar para a relevância da pré-construção, na antecipação principalmente das definições no projeto, é através da curva de McLemmon, né? Ou seja, a gente está vendo no eixo horizontal, né, o ciclo de vida do projeto em todas as suas fases. A curva vermelha, ela mostra o custo das mudanças no projeto. Vai evoluindo à medida que o projeto vai atingindo as suas últimas fases, claro, né? E a curva azul é o impacto, a capacidade que eu tenho de impactar os custos e o desempenho do projeto, né? Num fluxo normal de trabalho de projeto, a gente está vendo aqui a curva preta. Com a pré-construção, a gente antecipa essa curva. E, portanto, eu tenho tempo suficiente para influenciar custos, prazos e evitar mudanças no projeto. Outra coisa importante é que a pré-construção permite a redução das incertezas, mesmo nas fases preliminares de um projeto. Um projeto conduzido normalmente, a incerteza crítica é maior, né, no primeiro momento, e a incerteza aceitável, ela só acontece em fases mais avançadas do projeto. Com a pré-construção, eu consigo reduzir a incerteza crítica, né, e antecipo a incerteza aceitável para uma fase ainda preliminar de projeto. Falar em pré-construção é uma mudança de paradigma, né? Tem tanta pressão para a gente fazer projeto em prazo curto, né, que é uma bobagem, né? Um projeto, ele custa 5% do custo total, 4%, 3,5%, depende do projeto, de um empreendimento, né? Mas ele impacta os outros 97%, 95%. Então, é uma coisa insana contratar projeto por preço ou querer precipitar o projeto, que ele dure muito pouco, né? É o contrário do que fazem os orientais, né? Projeto e planejamento é uma coisa que demanda tempo, é um investimento, né? Para quê? Para que justamente a fase seguinte, a de produção, que é de custo enorme, muito maior do que o custo do projeto e da pré-construção, né, seja bem executada e seja rápida. Então, nessa mudança de paradigma, olhando para os processos principalmente, é muito importante que a gente olhe para a pré-construção e enxergue o produto já acabado, né? E a gente volta no ciclo, né, de desenvolvimento desse projeto, ou seja, a gente anda de trás para frente. E, ao longo do desenvolvimento do projeto, né, eu disse que lá na frente a gente olha para a meta, geralmente a gente trabalha mesmo com target customing, né? Importante olhar que lá na frente existe uma fase de projeto depois do projeto executivo, que é o projeto de fabricação. Aqui nós já estamos falando dos projetos de construção industrializada e construção modular, né, que é um estágio da construção onde a gente espera que todos os projetos estejam aí nos próximos anos. Outra coisa importante, que também é uma lição vinda do Lean Construction, né, é olhar para a logística e suprimentos como supply chain, como faz a indústria, e não como tradicionalmente faz a construção, né? Ter uma certa obsessão para reduzir desperdício, para buscar melhora contínua, tanto no fluxo de trabalho como no fluxo de materiais de canteiro. E também a gestão da produção, seja tempo de ciclo e da mão de obra, controle da produtividade. Então, tem desperdícios em todas essas etapas.
E se a gente quer fazer um trabalho bem feito para poder identificar e eliminar esses desperdícios, a gente tem que fazer um trabalho em cada uma dessas etapas, ou itens, ou sobretudo naqueles que são os mais representativos, né? Fazendo um estudo preliminar. Bom, vamos agora olhar para a produção. Se eu fiz uma pré-construção bem feita, a produção vai ser rápida, vai ser contínua, né? E como o próprio nome diz, a produção é uma atividade executiva. No canteiro de obra, não é lugar de pensar. Lugar de pensar é no projeto, né? Então, toda vez que a gente pensa na obra, alguma bobagem acontece. A obra não tem tempo para pensar, né? A fase, eu vou usar um termo aqui que não existe, mas que eu gosto, de pensação é exatamente no planejamento, no projeto e na pré-construção. O planejamento de obra, ele é importante também, porque a gente pensa na obra na sequência toda, o período do projeto, o que eu vou fazer em cada mês, o que eu vou fazer em cada semana, o que eu vou fazer em cada dia, né? E o pessoal de planejamento da produção, de planejamento e controle de produção, tem que estar muito afinado para poder também replanejar, né? As coisas, às vezes, desviam da nossa expectativa e a gente precisa ser proativo e fazer o trabalho de recuperação de prazos, não aceitar, né, um atraso como uma verdade, é buscar formas e planos de recuperação para poder colocar a obra no prazo de novo, né? Se possível, gerar folga sempre, né? Então, um sistema de gestão da produção com controles adequados é muito importante, né? E, da mesma forma, reportar e discutir o desempenho, relatórios de desempenho, reuniões de desempenho, não só com a equipe, mas com toda a equipe de projeto, envolvendo os principais fornecedores, né, apresentando os dados, os registros, as metas para os próximos meses, discutindo planos de recuperação, fazendo análise de riscos, porque os riscos se movimentam ao longo do projeto, eles migram, né, e, sobretudo, praticando aquilo que o PMI chama de lições aprendidas, ou seja, as coisas bem feitas que eu aprendi naquele projeto, eu tenho que registrar para poder usar em outros, e aquilo que não deu certo, eu vou evitar nos próximos projetos. Bom, para finalizar, eu vou dar para vocês alguns exemplos, né? Primeiro, uma obra bastante conhecida aqui em São Paulo, Rocha Verá, A Última Torre. Eu quero mostrar aqui um pouquinho desse prédio. Tinha um desafio muito grande para fazer essa estrutura. Essa estrutura eram 3 subsolos, inclusive com escavação em rocha, mais 34 andares, e tinham 17 meses para poder executar essa obra, que dava um ciclo médio aí de 5 dias, mais ou menos, por laje. E foi feito um estudo forte de engenharia, empregando EAV, BIM, e promovidas várias mudanças no projeto, né? Por exemplo, as lajes nervuradas com cubetas foram trocadas para lajes planas. A gente fez uma mudança grande nesse projeto. Do ponto de vista de tecnologia, a gente usou concreto autodensável, usamos um mastro de concretagem para poder levar facilmente o concreto para todos os pontos da laje no dia de concretagem, sem ter que ficar arrastando o mangote pela laje toda. Mesa voadora, que era uma coisa que desde a década de 70 não se usava mais em São Paulo, né? E com esse trabalho a gente conseguiu ganhar muita produtividade e um concreto final acabado com qualidade muito melhor. Aqui a gente está vendo, por exemplo, um estudo que foi feito para as formas desse prédio, né, dessa estrutura, né? Na periferia do terceiro subsolo ao primeiro subsolo, em amarelo, né, esse é o primeiro jogo de formas com seus complementos. Depois, em roxo, também é um jogo de formas para o térreo, né, com seus devidos complementos. Em azul, a gente está vendo aqui do terceiro subsolo até o mezanino, um outro jogo de formas. Depois foi usado do segundo pavimento até o 18º pavimento, em laranja, um outro jogo de formas com seus complementos,
e para finalizar, do 19º ponto até o L ponto, o último jogo de formas. Mas o importante que eu quero destacar aqui não é exatamente as formas, mas o que a gente conseguiu gerar de ganho de produtividade. Né? Só para dar um exemplo. Num cenário original, convencional, como a obra tinha sido inicialmente planejada, nós precisaríamos de 16 profissionais na laje num dia de concretagem. Usando o mastro de concretagem, isso cairia para 9 pessoas. Usando concreto autodensável, cairia para 8 pessoas. E o cenário, que é basicamente combinar mastro de concretagem com autodensável, que é este aqui, somente 5 pessoas, que foi o que foi feito. Então, nós caímos de 16 para 5 pessoas. E a outra coisa, no dia de concretagem, a equipe chegava às 7 da manhã, trabalhava até 8, 9 horas da noite, né, esperando os prazos para dar acabamento, era trabalhoso pra caramba. E aqui, com concreto autodensável, depois de 2 horas de iniciada a concretagem, terminava o trabalho. Do ponto de vista de logística, a gente tinha uma grua só para o concreto, né, dedicada ao concreto, e uma segunda grua para descarga de materiais, de fachada e para os outros itens. Né? Essa segunda grua ela foi montada só quando a estrutura chegou na segunda laje. Né? E toda a logística era feita de noite, de tal forma que, quando os profissionais chegavam na obra às 7 da manhã, tudo que eles precisavam para trabalhar já estava disponibilizado. Bom, agora eu vou mostrar um exemplo com o uso de BIM, EAV e Target Custom em produtos industrializados modulares, né? Nesse caso aqui, para casas. Essa é uma tipologia de casas, vou mostrar mais outras, mas são casas para alto padrão. Todas as premissas foram, para a concepção arquitetônica, foram definidas por um estudo preliminar de engenharia, de pré-construção, né? Então, um projeto modular, flexível, foi utilizada estrutura metálica, painel arquitetônico de concreto na fachada, lajes pré-fabricadas, drywall, um smart box na entrada das casas para conexão de todas as redes, a impermeabilização com manta de PVC, caixilharia também em PVC, né? Essa impermeabilização com PVC ou com TPO, né? É muito segura, são mantas industrializadas, né, pré-fabricadas, soldadas por eletrofusão. Aqui, a gente está vendo um teste dos protótipos, principalmente aqui do banheiro pronto, do elemento de acabamento das fachadas. Né? A gente gosta de fazer prototipagem, teste, é importante fazer isso antes de partir para a obra, para a escala, né? Testar, validar. Aqui nós estamos vendo, o projeto todo foi desenvolvido em BIM, né, com a compatibilização também em BIM. Nesse slide, a gente já está vendo o pessoal de campo acompanhando aquilo que foi planejado já durante a execução. Olhando para cá, a equipe de obra, a gente tinha só um engenheiro coordenador, um estagiário e um administrativo nessa obra. Né? Eram vilas de 10, 12 casas. Essas casas eram entregues em 4 meses e meio, 5 meses, dependendo do tipo de terreno, fundação, etc. Ainda na mesma tipologia, a gente está vendo aqui uma identificação das peças em verde já liberadas para produção, alguma coisa que ainda existia pendência de projeto durante a fase de pré-construção e antes de partir para a obra. Aqui um estudo da sequência de montagem. O branco aqui são os banheiros prontos, já instalados, né, já colocados nos seus devidos lugares. Né? E uma dica importante, para quem trabalha com produto industrializado, seja ele pré-fabricado em concreto ou metálico, é muito importante que as peças cheguem na obra na sequência de montagem. Às vezes é cômodo para o fabricante fabricar e mandar de acordo com o planejamento de produção dele, né? E para a obra, isso é o fim da picada. A gente precisa de receber as peças na ordem de montagem. Geralmente, como isso é controlado dentro de um just-in-time, é muito importante observar isso. Aqui a gente está vendo o estudo de sequência de montagem
dessas casas, né? E eu vou pedir uma gentileza para a Letícia para mostrar um vídeo para vocês do Navisworks, do Revit, mostrando exatamente como essas casas foram montadas. Então, a gente está vendo aqui os pilares, agora as vigas, né? Já a primeira laje da casa, banheiro pronto sendo colocado, né? Estrutura do outro pavimento, né? Na sequência, a gente está vendo a laje, os banheiros prontos, né? E o painel com banheiro pronto da fachada, de novo a última laje, né? Os fechamentos, né? A última laje. Obrigado, Letícia. Então, voltando para os slides. Aqui a gente já está vendo essas casas numa fase quase que de finalização, faltando paisagismo, né? Uma outra tipologia de casas também, mas agora em concreto pré-fabricado, e não mais estrutura metálica. Essa tipologia já numa fase final de montagem, faltando aqui paisagismo. Mais uma imagem dessa tipologia em concreto pré-fabricado. Outra tipologia de residências em estudo, né? Aqui, um prédio todo modular para lajes corporativas em módulos, né? Um estudo que a gente não chegou a executar, mas muito avançado. E aqui para mostrar um empreendimento comercial, né? Numa fase de estudo de viabilidade, onde não tinha uma folha de projeto, uma prancha de projeto sequer, né? A gente já fazia uma simulação do que era o produto, desenvolvia o produto, imaginava o produto, desenhava o produto, inclusive lançando estrutura, fundação, como vocês estão vendo aqui. Quer dizer, a pré-construção é uma ferramenta muito útil. E, obviamente, para chegar nesse estágio, a gente precisa de uma equipe de projeto muito integrada. E trabalho, obviamente, com a cadeia de valor, como eu mostrei aqui. Trabalho colaborativo. Aqui a gente está vendo um estudo para um outlet de modelagem, totalmente industrializado também, trabalho integrado em BIM. Né? As interfaces têm que ser muito bem estudadas, essa obra já em fase avançada, e aqui já acabada. Outlet no interior de São Paulo. Bom, e como conclusão, eu queria dizer o seguinte, a baixa produtividade da construção coloca o setor numa situação muito desconfortável. É o que eu mostrei no início dessa palestra. Daí a relevância de tantas empresas de consultoria internacional estarem de olho na construção. Está na hora de começar a olhar para a produtividade de uma forma mais séria, né? E a pré-construção ajuda a gerar produtos eficazes. Tem tanta coisa vinda da digitalização, internet das coisas, BIM, captura de dados, automação, etc., né? Então não faz sentido a gente continuar insistindo no artesanato construtivo, obras que atrasam, que custam mais caro, e a gente tem que partir, então, para a produção em escala, através da mecanização, da industrialização, da construção modular, né? E tem muitas formas de gerar produtos inovadores, competitivos, mais sustentáveis, que gastem menos recursos naturais, né? E de melhor qualidade de desempenho. E aí eu deixo para vocês uma última frase aqui. O que a gente quer? Nós queremos transformar obra numa fábrica ou queremos ter fábricas de obra? Muito obrigado pela atenção e estou à disposição. Paulo, muito obrigada pela sua apresentação, que foi extremamente clara e muito diferente do que a gente pensa quando a gente vê o universo da construção do Brasil, que nem você falou, ainda é muito artesanal, muito rudimentar, mas que existem formas da gente fazer alguma coisa diferente, né? E isso é que tem que ser fomentado daqui para frente. E chegou algumas perguntas aqui no chat, eu vou falar algumas para você. Você comentou que alguns países, por exemplo, na Ásia, o projeto é muito mais valorizado do que a gente vê por aqui. E aí, nesses países,
ou nessas situações em que há um grande investimento em projeto, quantos por cento disso costuma representar no orçamento da obra como um todo? O projeto, geralmente, e a própria pré-construção, né, eles não passam muito de 2, 3% do custo total do empreendimento, né? Um projeto menor, mais complexo, pode chegar a 4, 4,5%, mas eu acho que 2,5%, 3, 3,5% nessa faixa é um bom indicador, né? O que eu disse também, Letícia, é que existe uma maturação muito maior nos projetos orientais, né? Isso tem uma razão de ser até histórica. Se a gente for estudar aquele livro, O Arte da Guerra, né, que foi escrito há mais de 2.500 anos, é estratégia militar pura, né? Estratégia militar é a base do planejamento. E a gente tem, geralmente, um erro, os ocidentais, por princípio, que é não gostar do planejamento e achar que projeto é uma coisa que tem que ser feita muito rapidamente. Isso é uma bobagem enorme, né? Essa precipitação só gera problemas para quem é o dono do empreendimento, para o empreendedor, gera custos sempre muito mais altos e problemas de qualidade. E aí uma outra pergunta que a gente teve é, na sua opinião, se você concorda que a modularização é um sistema perfeito para o uso dessas ferramentas que você mostrou para a gente, da Lore Construction. Eu estou bastante envolvido com construção modular, né? Eu sou um apaixonado pela construção modular, porque não sou eu que estou dizendo isso, né? Esses últimos relatórios das grandes consultorias apontam que com construção modular você pode reduzir até 50% do tempo de um projeto e até 20% dos custos. Na verdade, é muito mais do que isso. Isso é muito conservador, né? Se a gente pensar em desperdício, você chega nas obras, eu fico escandalizado quando eu vejo a quantidade de caçamba. Cada caçamba daquela é custo de ir embora, né? Então, só com redução de desperdício é possível você desperdiçar 80% menos com construção modular. Como? Através de uma paginação bem feita do projeto, de um projeto bem planejado, né? Pensando em menos cortes de placas, de cerâmicas, etc., né? Então, a construção modular, não sou eu que estou dizendo, é sim uma alternativa importante para que a construção consiga dar um salto de produtividade. Está na hora da gente praticar uma revolução e não uma evolução, né? A defasagem entre a construção e a indústria é enorme. Então, a gente tem que realmente praticar uma revolução, senão a gente não chega lá. E sobre a viabilidade desse sistema que você mostrou para a gente, quanto que você acha que é viável uma construção em larga escala, como, por exemplo, um edifício multifamiliar ou um grande empreendimento comercial? Bom, é perfeitamente viável, né? Tem uma coisa que é importante, que tanto construção industrializada como modular, elas passam a ser mais viáveis e gerar maior economia com a escala. Então, a escalabilidade é importante. Mas nós temos exemplos aí no mundo todo isso não é nem recente, né? Tem obras até antigas em construção modular, muito bem executadas, e industriais, né? Uma obra industrializada que foi executada em muito pouco tempo, é um case importante de estudo, é o Empire State Building, por exemplo, em Nova York, né? Então, e essas obras no mundo todo têm gerado resultados fantásticos. Mesmo aqui no Brasil, a gente tem visto esses hospitais, não são nem hospitais de campanha, mas permanentes, que foram executados no Sul, na Baixada Fluminense, etc., por construção modular, por empresas de construção modular, em prazo curtíssimo. O último deles foi executado em 33 dias, né? E não é uma construção provisória, não é um hospital de campanha, é um hospital permanente. Então, parabéns para a construção modular brasileira, né? Nós temos engenharia para isso. Exatamente. E aí, falando um pouco sobre o contexto brasileiro, você falou um pouco na sua apresentação, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais de como que a cultura brasileira recebe essa nova modalidade da construção.
Olha, eu acho que muito bem, né? Se a gente olhar para o mercado, tem várias startups, né, dando passos muito seguros aí, já com construção modular, e algumas já bem estabelecidas, né, que têm gerado muita discussão, porque não acho que a gente olha... No passado, a gente olhava para a construção industrializada e para a construção modular com uma certa desconfiança. Tem uma razão de ser, né? Os primeiros programas habitacionais brasileiros mais estruturados, você é muito jovem, você não lembra disso, você não é nascida quando isso aconteceu, mas eram programas que sem muito controle. Então, quando você falava numa edificação pré-fabricada, né, principalmente para a população de baixa renda, o que se fazia? Pegava os piores materiais de construção e com eles se fazia uma casa, muitas vezes usando partes dela industrializada, né? E a vida útil dessa casa era baixíssima. Depois de 3, 4 anos, aquilo estava horrível, né? Hoje, não. A responsabilidade é enorme, se aprendeu muito com esses erros do passado, né? Nós temos uma norma de desempenho seríssima aí, né, que imputa a responsabilidade tanto aos projetistas como ao construtor incorporador, né? Então, hoje, os produtos obtidos através da construção modular industrializada são de altíssimo padrão. E com os novos materiais arquitetônicos, né, para revestimentos, fachadas, etc., eles não deixam nada a desejar aos produtos tailor-made, feitos à mão, né, os melhores, né? E com uma vantagem, sempre com uma conta, os bem projetados, que usam pré-construção, né? A pré-construção é um dos pilares da construção modular. A outra é a Fast Construction, que é um outro tema que eu gosto muito. Mas, então, a construção modular oferece produtos de altíssimo desempenho e com custos de operação e manutenção muito mais baixos do que aqueles produzidos pela construção tradicional, né? Isso aí é história, já existem vários registros mostrando isso. E ainda sobre esse tema que a gente está falando sobre a construção brasileira, como você vê a questão da má formação da mão de obra, que ainda muitas vezes é precária e completamente empírica, e como é que a gente poderia reverter esse quadro para dar conta da construção modular, que exige uma mão de obra mais diferenciada, né? Olha, na verdade, eu acho a mão de obra brasileira competente o suficiente para poder fazer produtos de altíssima qualidade. O que falta, muitas vezes, é tempo para treinamento, para capacitação, né? Para fazer um planejamento mais afinado e para orientar os profissionais, né? A grande encrenca é que quando a gente passa por momentos de demanda maior no mercado, que a gente tem esses booms, né? Você não consegue contratar e treinar a mão de obra em quantidade suficiente e nem qualificar essa mão de obra para ir para campo. Aí as grandes besteiras acontecem, né? Então, existe um equívoco. Todo empreendedor, né, ele pensa o seguinte: eu coloco dinheiro numa ponta, sai produção na outra. Eu coloco mais dinheiro na ponta, sai mais produção na outra. E não existe elasticidade nessa curva. Não é assim, né? Então, até para suportar momentos de maior demanda e de boom, a construção industrializada e a construção modular, elas são muito mais apropriadas, porque com isso você precisa de muito menos gente no canteiro. Qual é o segredo da história? É você transformar grande parte do seu trabalho em off-site, ou seja, num ambiente controlado, numa fábrica, né, com processos industrializados, um sistema de garantia da qualidade, e levar para o campo, a parte off-site, o mínimo possível. Então, a atividade do campo é uma atividade praticamente de encaixe, de montagem. E é no campo onde você tem os problemas climáticos, é no campo onde você tem que gerenciar um grande contingente de mão de obra direta, o que não acontece com construção modular. Você sempre vai trabalhar com equipes menores, mas muito capacitadas, muito especializadas.
E aí, falando um pouquinho sobre o processo de produção, qual é o período estimado de manutenção de uma construção modular e que tipo de manutenção essa construção, esse sistema construtivo dá no final das contas? Bom, primeiro é um sistema construtivo que, se ele foi bem projetado e desenvolvido, ele vai gerar um custo de manutenção muito menor, né? Eu estou desenvolvendo um projeto, por exemplo, onde a gente não quer nem dar o desconforto para o cliente para que ele tenha que receber alguém para fazer uma manutenção de instalações no interior da sua casa, da sua unidade. Esse é um projeto para casas. Os shafts são externos, né? Então, toda a manutenção de instalações é feita por fora. Nesse projeto não tem furo nas lajes, né? Então, todas as saídas e entradas hidráulicas são horizontais, né? Então, assim, quando você toma os devidos cuidados, as devidas precauções, um projeto como esse é de baixa manutenção, de baixo custo de manutenção, né? E o projeto bem resolvido, com as interfaces bem planejadas, né, você sempre vai trabalhando para buscar um grau de eficácia maior. Eu não acho que a gente vai gastar mais do que 0,5%, 0,7%, né, de custo de manutenção para produtos desse tipo. A experiência tem que... Nós vamos ganhar mais escala, né, e mais tempo de experiência de construção modular para poder traçar e projetar dados mais consistentes, né? Mas uma coisa é fato, olhando para o histórico internacional, né, a construção modular e a construção industrializada geram custos de manutenção e operação sempre menores. E aí, sobre esse sistema construtivo em licitações públicas, você acha viável? Sim, totalmente viável, né? Quando a gente está falando de edificações, né, sobretudo edificações, né, nós também temos condição de entregar qualquer produto de engenharia em edificações em construção modular, desde que tenha escala suficiente para isso, né? Você desenvolver um projeto, uma pré-construção para um produto só e não repeti-lo, pode não ser legal, né? Por outro lado, quando a gente fala em construção modular, você pode repetir os mesmos módulos em produtos diferentes, né? E eu já fiz isso, então, isso te garante, mesmo com uma escala mais reduzida, conseguir industrializar e modularizar. E aí, sobre a construção off-site, em que situações você recomendaria e quando você acha que não vale a pena? Bom, eu recomendaria sempre. Lógico que o que a gente não tem como fazer off-site? Aqueles trabalhos que são mais brutos de construção e que a gente tem que fazer no campo mesmo, né? Movimento de terra, drenagem, contenção, fundação, né? Então, essas atividades a gente tem que fazer no campo, não tem como deixar de fazê-las no campo. O restante, o que der para transformar em off-site, o benefício é de quem está empreendendo e de quem está participando do projeto. Projeto como empreendimento aqui, né? Uhum. Não só do projeto. E aí, em construções assim, que já ocorrem normalmente, sem grandes empregos dessa tecnologia nova, os projetos normalmente têm seus custos diluídos entre o planejamento e a construção. E aí, como que você acha que é possível a gente inserir a questão da construção modular nesses projetos? Desculpa, eu não entendi a pergunta, Letícia. Que normalmente os projetos são sempre pensados nas etapas de planejamento e construção. E aí, de que forma você acha que é possível inserir a construção modular nessas duas etapas fundamentais que a gente já conhece na construção civil no geral? Bom, primeiro ponto, né, é transformar aquilo que a gente chama de projeto e planejamento numa pré-construção de fato, né, na forma mais ampla do conceito, que é aquilo que a gente discutiu um pouco aqui, né, e só fazendo isso que a gente vai ter a fase seguinte, que é a off-site, que é a on-site, né, bem curtinha.
o grande benefício é esse, né? É o máximo possível off-site e o mínimo possível on-site. Então, é uma pré-construção bem feita, lembrando que os pilares da construção modular são pré-construção e fast construction, né? Eu estou estruturando esses conceitos, porque eu acho que eles são importantes, né? E de tal forma que, na verdade, a gente transforme tudo aquilo que vem depois, que é a fase da produção, fora aqueles serviços que você já muito bem destacou aí, que eu não consigo fazer em modular, que são os produtos, os trabalhos preliminares, né, etc., fundação, movimento de terra, drenagem. Então, o que eu vou ter fora isso, on-site, é muito pouca coisa. E isso dá uma vantagem grande, né? Porque geralmente, enquanto você está fazendo a pré-construção, boa parte desses trabalhos que você faz on-site, você já pode soltar, né? Mesmo que o pessoal da mão de obra mais tradicional, né, fazendo esses trabalhos, atrase um pouco, não vai te atrapalhar, porque no momento em que você acabar a pré-construção, você já pode ir para campo, que com certeza esses trabalhos já vão estar finalizados. Lógico, né? Atenção para tudo, controle para tudo, controle de desperdícios nas atividades também, que são mais grosseiras de construção, né? Que não estão dentro do pacote de pré-construção, tudo isso é importante, né? Não deixar escorrer, não deixar escorregar o custo, né? Mas, basicamente, a solução, o caminho, no meu entendimento, é esse. E aí, agora um pouco sobre o que você apresentou antes, você mencionou algumas ferramentas da pré-construção, como o Lean Construction, que a gente já conversou aqui um pouquinho, a engenharia simultânea, a engenharia de análise e valor, e a Target Costing. E aí eu queria te perguntar, como é que são usadas essas ferramentas na prática? Bom, ótima pergunta, Letícia. Todas essas ferramentas, elas têm contribuições importantes, né? E, de certa forma, elas convergem. Mas, no projeto, né, e isso depende também das competências da equipe de pré-construção, principalmente da integradora, que geralmente é a consultora, né? Ela precisa conhecer muito bem esses conceitos, ou ter consultores que conheçam esses conceitos para que eles possam ser praticados. Então, geralmente, a gente não usa tudo ao mesmo tempo, mas a gente escolhe, dependendo das características do projeto, né, quais são aquelas 2, 3 ferramentas mais importantes de serem usadas, elas que vão gerar aquilo que geralmente a gente chama de quick win, né, aquelas ferramentas que vão te dar rapidamente ganhos, né, ganhos mais rápidos, mais consistentes. Então, a equipe escolhe as ferramentas mais importantes para aquele projeto. Obviamente, quando a gente está falando em uma meta de custo muito agressiva, o target costing é fundamental. E a gente pode usar engenharia e análise do valor sempre para isso. A engenharia e análise do valor, ela parte de princípios bem básicos, né? Mas simplificando aqui, já que a gente não tem muito tempo para uma conversa mais longa, mas olhar para aqueles atributos do produto que o cliente valoriza, né? É valor para ele, e a gente incrementa esses itens. E aqueles itens e funcionalidades que não são relevantes para o cliente, de preferência a gente tira do projeto, tira o custo vai embora com eles, né? Então, quando a gente tem metas muito agressivas de custo, são 2 ferramentas muito boas, mas a gente alterna o uso dessas ferramentas dependendo das características do projeto. A equipe de pré-construção escolhe. E aí, um pouquinho sobre essa construção modular, eu queria que você falasse se uma construção modular pode ter o certificado LEED, que é o LEED, e talvez se você tiver algum exemplo de alguma obra que já teve certificados desse tipo também, você pode contar um pouquinho para a gente. Pode, né, e com muita facilidade, né, porque quando você desenvolve um projeto, concebendo esse projeto para que ele seja sustentável, né, a vida é muito mais fácil. Não é você pegar um projeto, né, que alguém já desenvolveu, já está numa fase avançada, e acontece muito, né? Agora eu quero uma certificação. Sim.
Então, quando você já nasce com o projeto, ele por origem, já tem um compromisso, né, mais do que a certificação, já tem um compromisso de sustentabilidade, é muito mais fácil você adotar soluções, por exemplo, né, para que ele tenha grande eficiência hídrica e energética, né, para que você tenha um sistema de ventilação natural competente, né, para que você tenha sistemas de isolamento termoacústicos apropriados. Então, no projeto você já leva todos esses conceitos para lá. O emprego de materiais mais sustentáveis, recicláveis, etc., né? E pensando também na fase de reciclagem daquela obra. O que você vai fazer no final da vida útil daquele empreendimento, né? Então, tudo isso, quando a gente pensa não só no produto como objeto de engenharia, mas no produto operando, que isso é uma coisa importante para caramba, né? 15% do custo de empreendimento está na fase de projeto e construção. 85% está na fase da operação daquele produto. Você projeta um prédio para, sei lá, 50 anos, coisa que valha, né? Você não vai usar menos do que isso, né? Uma obra de infraestrutura por mais tempo ainda, por exemplo, uma barragem, né? 70, 80 anos. Então, o custo dessa fase de operação é muito alto em relação à fase de construção. E isso, pensando em sustentabilidade, tem uma relevância enorme também. Então, a construção modular, ela tem, com muito mais facilidade, ou com muita facilidade, ela se enquadra, né, em projetos sustentáveis, em uma certificação, porque ela depende de uma pré-construção bem feita. E uma pré-construção bem feita, se o objetivo é que aquela edificação seja sustentável, né, esses conceitos todos vão estar inseridos no projeto. E aí, só para a gente finalizar um pouco, eu queria que você contasse para a gente, depois desse período tão difícil, né, não só para a construção civil, mas para todos os setores do Brasil, como é que você vê o futuro da construção e como é que você vê as formas que a gente pode encaixar essas novas tecnologias para alavancar a construção do Brasil realmente? Ok. Bom, de fato, nós estamos vivendo um negócio que ninguém imaginava, né? Quem imaginava que a gente ia passar pelo que a gente está passando? Não era possível se imaginar um negócio desse, né? Por outro lado, essa pressão por conta da pandemia está provocando mudanças importantes, né, no nosso comportamento, trabalho à distância, esse tipo de evento que a gente está fazendo aqui, quer dizer, as ferramentas todas, né, para trabalho remoto, à distância, elas estão sendo muito bem desenvolvidas. Então, o mundo vai caminhar para uma forma diferente. Nunca mais nada vai ser igual, né? Nada será como antes, como dizia aquela música que a Elis Regina cantava, tá certo? Então, olhando para o futuro, eu vejo, não só para obras emergenciais, como tem sido a questão dos hospitais aí, mas um ganho de consistência e de volume importante para a construção modular, né? O futuro da construção, ele tem que passar por um trabalho mais racionalizado, que valorize o capital investido, né? E a gente, poxa, nós não somos um país rico para investir pesadamente em manutenção, isso é uma bobagem grande, para gerar tanto desperdício, isso é um absurdo. Enquanto tem tanta gente passando fome, etc., não faz sentido, né? Então, a gente tem que repensar na racionalização da construção também, como nós estamos gastando dinheiro aqui que poderia ter sido investido melhor em outros setores, né? Saúde, educação, etc. Então, eu vejo o caminho para o futuro sendo trilhado, sim, né, com o uso de ferramentas digitais muito maior, né, a construção usando muito mais captura de dados, muito mais sensores, né, para que os produtos sejam mais inteligentes, gerem mais conforto, mais economia, né, de água, de energia.
melhor qualidade de vida para as pessoas, né? Então, assim, eu vejo que o caminho para o futuro, sim, vai ser muito lastreado dentro desses 3 conceitos que eu tenho discutido bastante. Pré-construção, fast construction e construção modular industrializada. Acho que essa é a forma de nós conseguirmos entregar produtos em velocidade muito mais rápida, com qualidade de desempenho muito melhor, né? E que possam, na verdade, ser muito mais eficazes, que foi o tema desse nosso bate-papo aqui, ou seja, que eles gerem sempre os menores custos e prazos possíveis. Paulo, eu agradeço muito a sua presença aqui no curso. Muito obrigada por todas as informações que você deu para a gente, por esse panorama novo da construção civil, que provavelmente vai ser o futuro do Brasil. Eu agradeço também todos que estiveram aqui conosco, e foi um grande prazer interagir com vocês dentro desse ambiente maravilhoso que é o Todos pela Construção. Como eu já disse anteriormente, nossa proposta é disponibilizar 100 cursos em 60 minutos, online gratuitos, todos disponíveis já no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Então, a gente ainda tem alguns cursos pela frente, não percam, fiquem de olho na agenda. Paulo, mais uma vez agradeço a sua presença, muito obrigada a todos e até a próxima. Muito obrigado a todos. Um abraço.